Olá, está vendo este grandalhão? Ele é o Mark. Ele costumava ser um respeitado lutador de braço, mas agora não sobrou nada de sua antiga glória. Porém, tudo está prestes a mudar. O Mark fará uma viagem que virará toda a sua vida de cabeça para baixo. Uma festa comum em uma boate. Mark, o segurança, vê uma briga acontecendo na entrada e corre para separar os clientes. Ele descobre que um dos brigões é seu conhecido, Jin Ki. Ele acaba de chegar nos Estados Unidos, da Coreia, e pede um favor ao velho amigo: participar de uma queda de braço e recuperar o seu último dinheiro que ele apostou. O Mark concorda relutantemente. O fortão ganha do adversário em segundos, mas o perdedor não concorda com o resultado da luta. Ele quer uma revanche. Começa uma briga generalizada na balada. O Mark briga com seus próprios colegas e aquele seu conhecido sai de fininho da boate. Ele simplesmente grita para o fortão que ligará para ele quando retornar à Coreia. Mark acaba sendo demitido por começar a briga. Ele consegue um novo trabalho de segurança, no qual morre de tédio em uma cabine o dia todo. Porém, um dia ele recebe uma ligação inesperada de um número desconhecido. É o Jin Ki. Ele convida o velho amigo para uma competição de queda de braço na Coreia. O Mark, sem pensar muito, pega suas coisas e vai para o aeroporto. Já em Seul, o Jin Ki convida Mark para trabalharem juntos. O fortão pensa em recusar, mas seu amigo lhe explica que é impossível construir uma carreira esportiva na Coreia sem um empresário. O Mark pensa um pouco e decide que vale a pena tentar. O Jin Ki, então, compartilha seu plano brilhante. Ele sugere que o Mark participe de duelos de queda de braço nos quais as pessoas apostam. O fortão suspeita que isso seja um golpe, mas o empresário garante que é apenas um negócio inofensivo. Os caras dão uma volta por Seul e quando finalmente voltam para casa, o Jin Ki faz uma pergunta inesperada para o Mark. 입양 오고 나서 한 번도 엄마 찾고 싶은 생각이 없었어? O que acontece é que o Mark nunca conheceu sua família, mas o Jin Ki já havia planejado tudo com antecedência. No quarto do amigo, ele deixou um presente inusitado, um telefone no qual está anotado o endereço da mãe biológica do Mark. Depois disso, o Jin Ki vai atrás do Yu Chang-soo, um mafioso local que administra uma galeria comercial durante o dia e organiza competições de apostas durante a noite. A princípio, o severo Yu Chang-soo não leva a proposta do jovem a sério. Mas tudo muda quando o mafioso assiste a um vídeo de uma luta recente do Mark. O patrocinador acaba concordando em tentar, mas avisa: para trabalhar com ele é preciso saber não só ganhar, mas também perder. No dia seguinte, a primeira coisa que o Mark fez é ir à casa de sua mãe, mas não é ela que ele encontra lá. As crianças dizem para o Mark que aquela é a casa de sua avó. No entanto, ele decide não entrar. Os irmãos entram em casa e vão correndo contar para a mãe que encontraram um cara enorme na rua. Mas eles ainda nem suspeitam que aquele cara é seu próprio tio. Mas sua suposta irmã, Soo Jin, o vê pela janela e parece entender tudo na mesma hora. O Mark se encontra com Jin Ki e ele informa que eles negociarão com um patrocinador importante e que o Mark precisa causar uma boa impressão. No entanto, o Mark não gosta nada do jeito desdenhoso que Yu Chang-soo fala com ele. Eles quase se desentendem, mas o Jin Ki consegue evitar uma briga no último segundo. Enquanto isso, a suposta irmã do Mark está no trabalho. Ela tem sua própria loja na galeria comercial do Yu Chang-soo e está atolada em dívidas. Um funcionário da equipe dela diz que está indo apostar em queda de braço. Ele mostra quem é o favorito da noite. É o Mark, que está bem na frente da loja. 미국에서 왔대요? 얼핏 들어보니까 그 입양하라던데. O primeiro duelo do Mark na Coreia começa. Ele ganha facilmente até dos oponentes que até então eram invictos. O Yu Chang-soo se alegra. Ele consegue convencer um patrocinador mais jovem e mais poderoso a investir na carreira do Mark. Após a apresentação triunfante, o Mark e o Jin Ki vão descansar em um hotel chique. O rapaz pergunta ao fortão se ele foi ver a mãe, mas o Mark é uma pessoa fechada e não sabe expressar suas emoções com palavras. Portanto, ele simplesmente diz para seu amigo para ele esquecer desse assunto para sempre. Alguns minutos depois, o Jin Ki recebe uma mensagem com uma ordem para, no dia seguinte, ganhar a primeira luta, mas perder a segunda. Em casa, Soo Jin tem problemas. Ela trabalha à noite, então
as crianças vivem sentindo falta de sua atenção. Seu filho, Jong-yoon, está pedindo um tênis para sua mãe há semanas. Ele leva a irmã mais nova, Jong-hee, para a escola. Em um dia qualquer, as crianças encontram novamente o grandalhão desconhecido perto de sua casa. Mas o irmão responsável não cede à curiosidade e se comporta de maneira muito adulta. 이렇게 자꾸 오면 경찰에 신고할 거예요. O astuto patrocinador Yoo Chang-soo não perde tempo. Ele chama o Combo, o lutador de braço mais forte da Coreia, e o convida para assistir o próximo duelo. Neste momento, Jin-ki casualmente fala para o Mark sobre as ordens para a competição daquele dia. Inesperadamente, o Mark não se opõe ao pedido de perder a segunda partida. Cai a noite. Desta vez, o adversário de Mark é muito mais forte que os anteriores, mas o americano mesmo assim ganha do oponente no primeiro round. A segunda luta está prestes a começar, mas de repente, o patrocinador de Mark, que também é chefe da sua irmã, vê a Soo-jin na multidão. Ele começa a perguntar à garota sobre a dívida e a importuná-la. O Mark percebe o que está acontecendo pouco antes do início da luta e parece que agora será muito mais difícil para ele perder para o seu oponente. Os patrocinadores do Mark ficam furiosos. O Jin-ki também está com raiva. Ao ver o lendário combo na multidão, ele, para a alegria do público, os convida para assistir uma luta entre o melhor lutador de braço da Coreia e o Mark. Mas o último se recusa a lutar. Ele sai silenciosamente do ringue. O Jin-ki alcança seu parceiro e implora para ele voltar, mas o Mark não quer nem escutá-lo. O Jin-ki adivinha que a mudança nos planos do lutador de braço foi causada por aquela misteriosa desconhecida na multidão. Ele segue a irmã do Mark e vai até o trabalho dela para descobrir a verdade. Mas ele não tem tempo nem de ouvir a resposta. O Yoo Chang-soo aparece no seu estabelecimento, cercado por uma comitiva. Ele quer encontrar o Mark, mas ele nem precisa procurar muito. A polícia chega ao local. O Yoo Chang-soo se faz de vítima e faz parecer que o Mark o atacou. O lutador de braço vai parar na delegacia, onde Jin-ki faz o possível para defendê-lo. Ele diz aos policiais que o Mark é um famoso lutador americano e que veio ao país para competir, mas isso não é o suficiente. A polícia precisa identificar o Mark na embaixada dos Estados Unidos. Há apenas um problema. O Mark é um filho adotivo e tem problemas com seus documentos. A complicada situação é resolvida pela Soo-jin, que aparece do nada na delegacia com seus filhos. A garota informa ao oficial que o Mark é o filho de sua mãe. Ela mostra o passaporte de seu meio-irmão com seu nome coreano e as fotos dele bebê. Segundo a Soo-jin, sua mãe engravidou muito nova e não conseguiu criar o filho. Mas enquanto o Mark já sabia de tudo isso, uma outra notícia simplesmente o choca. Sua mãe morreu no ano anterior devido a um câncer. Então, a Soo-jin começa a mentir para a polícia. Segundo ela, o Mark veio para a Coreia para ajudá-la com as crianças e ele brigou com os homens na loja para defender sua honra. Sua história funciona e eles, o fortão, acaba sendo solto a contragosto. Mas o Mark não consegue interagir muito bem com a sua irmã. Então, o Jin-ki toma a situação em suas próprias mãos e se convida para uma visita a Soo-jin e seus sobrinhos. Lá é onde ele e o Mark acordam na manhã seguinte. O lutador de braço e seu amigo ficam surpresos com a organização da casa. As crianças vão para a escola sozinhas, enquanto a mãe ainda está dormindo no quarto. Quando a Soo-jin finalmente acorda, ela e seu irmão têm uma conversa estranha. O Mark tira uma triste conclusão dela. Pode ser por causa da barreira do idioma, ou simplesmente porque ele não é muito bom em falar sobre sentimentos. Mas ele entende que não é bem-vindo na casa. O Mark está determinado a ir embora, apesar das crianças, que já voltaram da escola, tentarem convencê-lo a ficar. Porém, perto da casa, ele encontra uns capangas do Yoo Chang-soo, que vieram cobrar a dívida de sua irmã. O fortão percebe que a nova família não pode sobreviver sem sua proteção e acaba concordando em ficar com seus sobrinhos. De repente, uma nova vida começa na família da Soo-jin. Agora, as crianças não ficam mais sozinhas, e sim, passam o tempo com o tio. Enquanto os sobrinhos estão na escola, o Mark treina e depois cuida deles e os diverte. Mas o mais importante é que todos os dias o fortão espanta os cobradores do Yoo Chang-soo, que são determinados a tirar até o último centavo da irmã. E o Yoo Chang-soo realmente precisa de dinheiro.
ele discute com seu parceiro algumas novas opções para ganhar uma grana extra no próximo Campeonato Nacional de Queda de Braço. O patrocinador diz que encontrou uma nova estrela que vai derrotar qualquer um. Ele se chama Punch. No momento, ele está na prisão e assusta a todos os seus companheiros de cela com sua força. Pouco tempo atrás, ele era companheiro de equipe de combo, mas foi pego usando esteroides e foi expulso. O Jin-Ki vai até o Mark com uma boa notícia. Há a possibilidade de ir até a cidade litorânea de Busan e participar de um pequeno torneio profissional. As crianças ficam simplesmente encantadas com essa ideia. Então, o lutador de braço não consegue recusar. Os 5 vão para a competição. Ele descobre que o adversário lá é o mesmo, o Grande Combo. Ninguém consegue vencê-lo, mas chega a vez do americano. Com o prêmio, o Mark e seus companheiros ganham um suntuoso jantar e $1000. Durante o dia todo, eles se divertem na praia como uma verdadeira família. À noite, a Soo-jin percebe que o Mark está sentado na beira da praia sozinho e decide ir falar com ele. Ela conta que sua mãe sonhava em conhecê-lo até o dia da morte, mas percebe que seu irmão ainda está chateado. 그럴 거면 왜 버려? Um documentário é lançado na televisão. Foi o Jin-Ki que pediu a um amigo para filmá-lo. Nele, a história do Mark é contada desde o início. Acontece que seus pais adotivos morreram cedo e as crianças nos Estados Unidos o zoavam. É por isso que o menino quis ficar forte e começou a treinar. A certa altura, ele quase se tornou uma estrela nacional, mas um dia foi injustamente acusado de fraudar os resultados de uma competição e foi expulso da liga. Mas logo ele poderá provar a toda a Coreia do que é capaz. Mas, por enquanto, o Mark continua curtindo a vida familiar. Ele pega as crianças na escola, limpa a casa e, em seu tempo livre, ele se prepara para o torneio e vai a médicos para tratar sua mão que está doendo. Em uma dessas visitas, o Jin-Ki sai de repente e o Mark decide segui-lo. É assim que o lutador de braço descobre que seu amigo tem um pai com quem não fala. Tudo porque ele se endividou e perdeu a esposa. O Jin-Ki admite que está em uma situação tão desesperadora quanto o Mark e ele realmente precisa de dinheiro. Depois de mais um jantar em família, o Mark vai conversar com o sobrinho e se surpreende com a rapidez com que o menino digita. O Jong-hyun diz que ele e sua avó até faziam competições de quem digitava mais rápido, e que um dia ele viu sua avó escrever um e-mail para seu tio. O Jin-Ki, enquanto isso, faz uma última tentativa de negociar com um patrocinador antes da competição, mas o Yoo Chang-soo simplesmente ri de sua proposta. Ele já conseguiu tirar o Punch da prisão e agora pretende colocar o meliante grandalhão no torneio. Depois que todos estão dormindo, o Mark abre seu e-mail. Ele descobre que, nos últimos anos, sua mãe escrevia constantemente para ele e descobre também a verdade chocante sobre a família na qual ele foi parar. Na verdade, a Soo-jin não é sua irmã. Ela é apenas uma garota qualquer que a mãe do Mark, por pura bondade, resolveu abrigar quando ela já estava velha. No dia seguinte, todos os 5 vão visitar as cinzas da mãe do Mark. No caminho, ele pergunta se a Soo-jin tem algo a dizer para ele. Ela finge não entender do que ele está falando, mas no cemitério, o Mark não aguenta e a pergunta diretamente. 여기서는 울어도 돼. 나도 맨날 우는데 뭐. 왜 거짓말했어? A Soo-jin tenta explicar que a mãe do Mark realmente se tornou uma mãe de verdade para ela e para seus filhos, mas o Mark nem quer ouvir. Ele achava que depois de tantos anos, ele finalmente tinha encontrado uma família de verdade, mas era tudo uma mentira. Frustrado, o lutador de braço se vira e vai embora. Nem mesmo o Jin-Ki consegue detê-lo. O Mark despeja toda a sua raiva no amigo e o acusa de ter segundas intenções. O fortão não tem dúvidas de que o amigo também nunca precisou dele, que ele só precisava de uma máquina de fazer dinheiro. O Mark está sozinho novamente. Ele continua se preparando para o campeonato. As crianças, enquanto isso, sentem muita falta do tio, que acabou não sendo seu tio. Quando pedem para encontrar o Mark, a mãe só diz que agora isso é impossível. Finalmente, chega o dia do campeonato. Assim que o Mark entra na arena, ele vê o Jin-Ki. Ele entrega ao ex-parceiro um caderno com as análises das partidas dos adversários e pede que ele confie nele pela última vez. O Mark hesita, mas mesmo assim aperta a mão do velho amigo. O torneio começa. O vencedor levará para casa $100.000 e os 2 primeiros representarão a Coreia no campeonato mundial.
A luta é assistida por milhares de pessoas, incluindo Soo-jin e seus filhos, Jong-hyun e Jong-hee. Os irmãos veem o Mark pela TV e acham que ele parece muito perdido. Apesar das proibições de sua mãe, eles decidem ir à arena sozinhos para dar ao tio a medalha que eles pegaram secretamente e tentar animá-lo. Os problemas começam a assombrar o Mark ainda nas eliminatórias. Ele quase perde na primeira rodada, mas a derrota é anulada devido a uma violação das regras. No entanto, sua mão está doendo muito. O Jin-ki, enquanto isso, recebe uma proposta muito difícil de recusar. Um suborno 2 vezes maior que o prêmio final se o Mark perder na final. Ele receberá metade do dinheiro logo de cara. Depois que o Mark vence mais uma rodada e avança para as semifinais, o Jin-ki vai até ele. Ele mostra ao amigo um saco de dinheiro e diz que essa quantia resolveria todos os seus problemas. Tudo o que ele precisa fazer é perder para o Punch no confronto final. E nada mais importa. Mas o Mark coloca o amigo em seu lugar. Para ele só importa provar a si mesmo que ele vale alguma coisa. Ele também prometeu às crianças que ganharia, e simplesmente não pode deixar de cumprir essa promessa. A semifinal com o combo está chegando. Antes da luta, o Mark consegue ver seus sobrinhos, e isso lhe dá força. Apesar de que o fortão tem problemas com a mão e os adversários têm que recomeçar a luta 3 vezes, ele consegue vencer mesmo assim. Pouco antes da final, o Jin-ki tenta devolver o dinheiro que pegou do antigo patrocinador, mas ele apenas o humilha. Inesperadamente, o Mark vem ajudá-lo. Ele empurra todos os valentões e dá a mão ao seu amigo em sinal de reconciliação. Começa o tão esperado duelo. O Punch dá um ataque feroz logo de cara e machuca o polegar do oponente, fingindo que foi sem querer. Eles começam a duelar outra vez e a força do Mark vai se esgotando rapidamente. Mas justamente no segundo decisivo, quando ele está mais perto da derrota do que nunca, o lutador de braço vê a Soo-jin na multidão. Todos os momentos felizes que eles viveram juntos passam diante de seus olhos. O Mark pressiona o oponente com suas últimas forças e... Mark finalmente se torna o campeão. A multidão se alegra, seus entes queridos abraçam o vencedor com lágrimas nos olhos. E, com o troféu em mãos, ele dirige a palavra à sua falecida mãe. O Mark pede perdão a ela por chegar tão tarde e a agradece por finalmente ter encontrado uma nova família. Conte para nós nos comentários o que você faria. Levaria o dobro de dinheiro ou lutaria contra um grandalhão maluco até o fim, apesar de uma grave lesão? Seja honesto. E se inscreva no canal para não perder novas histórias interessantes de filmes legais.